Bom dia para vocês. Muitos lugares, a exemplo aqui do estado de Minas, estão na onda roxa, né? E praticamente em lockdown. Alguns serviços essenciais funcionando, mas vamos que vamos, né? Apesar de tudo isso, né, de nós estarmos nessa pandemia, tendo que cumprir esse isolamento social, muitas pessoas preocupadas aí, nós, apesar de tudo isso, temos que continuar com muita fé, com muita esperança, que as coisas vão melhorar, tudo isso vai passar. E eu quero então desejar a vocês um bom dia especial para vocês, apesar de tudo isso. E agora eu quero falar sobre a Lei Geral, um pouquinho sobre noções da Lei Geral de Proteção de Dados e o que vai afetar, o que afeta aí as empresas e os consumidores. Eu posso dizer que o consumidor, ele é o titular de dados. Imagine você, a partir do momento que você faz uma compra online, num site, num e-commerce, você, consumidor, deixa os seus dados naquele site. Porque você vai efetuar uma compra. Você vai deixar o seu nome ali, você vai deixar o seu CPF, você vai deixar o seu endereço, você vai deixar os dados do seu cartão de crédito. Todos esses dados são dados, né? São dados sensíveis, que precisam ser protegidos. Porque o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é a privacidade deste titular de dados, que é o consumidor. Então as empresas, elas precisam ter cuidado na hora de tratar estes dados pessoais. Inclusive, se você olhar aí no meu Instagram, você vai ver que tem um post anterior a esta live que eu falo sobre o que é tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados pessoais seria desde a coleta desses dados, o armazenamento desses dados, o arquivamento desses dados, até a eliminação desses dados. Porque, logicamente, há um prazo para que esses dados fiquem ali armazenados nos sites dessas empresas. E o titular de dados pode, a qualquer tempo, solicitar dessas empresas quais os dados estão coletados ali. E se há um vazamento desses dados por essas empresas, a responsabilidade aí também é objetiva, independentemente de culpa. Imagine você se um hacker entra no sistema desta empresa que você fez uma compra. A responsabilidade desta empresa, apesar que ela não teve culpa, porque foi um hacker que entrou e fraudou ali o sistema, a responsabilidade dela é objetiva. Ela vai responder sim por aquele hacker ter entrado e roubado aqueles dados. E se o consumidor tiver algum prejuízo com o uso dos seus dados, ele pode muito bem ingressar com uma ação de indenização contra esta empresa, porque a responsabilidade é objetiva. Não há que se falar da culpa do controlador e do operador, porque a responsabilidade é objetiva. Aí você pode perguntar, mas João Marcos, o que é controlador e operador de dados? Controlador e operador de dados são os outros atores da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu, como consumidor, eu sou o titular de dados, o dono dos dados. O operador de dados seria, por exemplo, uma empresa de software que trabalha naquele e-commerce, que trabalha naquela loja que tem e-commerce. Imagine você que eu entro no site da Americanas.com.
A Americanas.com, ela é a controladora desses dados. Então, a Americanas.com, ela é controladora de dados. Aquela empresa que foi contratada para fazer todo o sistema daquele e-commerce, ela é a operadora de dados. Então, há ali a responsabilidade objetiva da empresa controladora. Daí o consumidor que teve esses dados vazados, ele pode ingressar com uma ação de indenização contra a Americanas.com, que é a controladora de dados, vamos supor um exemplo, né? E aí a Americanas.com depois que entre com uma ação de regresso contra o operador que houve falha na operação ali do tratamento de dados. Então veja você como que a Lei Geral de Proteção de Dados é de suma importância nesta relação também consumerista, onde o consumidor, ao comprar um produto via online, nesses e-commerce, ele deixa ali os seus dados. E se caso aqueles dados são vazados e há prejuízo a esse consumidor, a responsabilidade então é objetiva. Por isso que é muito importante as empresas se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque uma das defesas dessas empresas será que elas estão tomando todo o cuidado. Logicamente, a indenização será reduzida, porque o juiz ali vai aferir que a empresa tomou todos os cuidados ali. Porque todo o site dessas empresas, eles precisam ter o termo de uso, ter a política de privacidade, a política de cookies, tudo isso precisa estar muito bem definido nesses documentos. E esses documentos, eles precisam ser muito bem analisados por um profissional da área jurídica. Então essas empresas precisam contratar, por exemplo, um DPO, que é contratar um bom advogado que faça, esse termo de uso, essa política de privacidade, que são documentos importantíssimos. E logicamente o consumidor, quando ele entra nesses sites e ele clica que ele está ciente deste termo de uso, desta política de privacidade, ele está concordando ali que os seus dados irão ser tratados por aquela empresa que é a controladora de dados. Então, para você ver como que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio se somar ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Essa live ficará gravada. Se você tiver alguma pergunta para mim, para que eu possa na próxima live responder essa pergunta, ou um assunto que você queira que eu comente nas nossas próximas lives, mande mensagem para mim no direct ou aqui nos comentários deste vídeo, desta live que ficará gravada. Pessoal, um grande beijo para vocês, um bom dia e que possamos vencer esta fase tão desafiadora que está sendo esta pandemia de cabeça erguida. Muita fé e muita coragem para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.